E meu povo concurseiro, tava ansioso para saber a segunda parte desse vídeo? Então pega o seu caderno, pega um papel, pega lápis para vocês começarem a anotar o que eu vou falar aqui, que basicamente foi o seguinte: eu peguei 20 provas da SpaceX e comecei a analisar o que caía devidamente, né, para vocês aí. Sim, tem que estudar tudo, tem que pegar o edital, tem que ler, tem que estudar conceitos, tem que se aprofundar nos exercícios, mas a SpaceX, como não é uma prova muito conceitual e sim mais conteudista, vocês têm que saber algumas partes mais, que são mais específicas, mais aprofundado, né? Lembrando que a primeira grande dica que eu dou sempre é vocês começarem a estudar pelo livro do Demetrio Magnoli, tá? Que basicamente os textos bases da prova quase inteira é do Demétrio. Então eu sei que muita gente fala pra mim: tá, professor, eu estudo pelo Eustáquio de Sene. O que não é ruim, eu gosto muito desse livro, apesar de eu gostar muito mais desse livro voltado pra ESA, tá? Se vocês puderem, compre o Demetrio Magnoli, lê lá o rodapé, que vocês vão conseguir ter um domínio muito maior. Novamente, não tá em ordem do edital, não tá, eu somente fui pegando e escrevendo, né? Isso aqui tá guardado comigo desde o ano passado. Eu fui fazendo e fui anotando as principais coisas que caíam, então que eu acho importante. Então, primeiro grande tópico, comércio mundial. A prova da SpaceX, né, ela é uma prova que foca a geografia mundial. Então, era óbvio que a questão de comércio mundial, ele ia cair. Em termos de comércio mundial, o que temos? Basicamente, gente, eu gosto muito da gente começar a entender um pouco do comércio mundial atual a partir, né, das manifestações, né, dos acontecimentos que ocorreram durante a Guerra Fria, né? Como aí vocês podem começar a pensar dentro de um mundo de características bipolar, nessa transição, né, que acontece, que eu chamo de mundo unipolar, eu não, né, os autores chamam de mundo unipolar, para um mundo multipolar que a gente vai caracterizar como nova ordem mundial. Sabendo que hoje a gente está passando aí pela novíssima ordem mundial e vale a pena vocês derem uma lidinha aí sobre o que é essa novíssima ordem mundial e quais são as suas características. Lembrando que a gente já vê manifestações do que chamamos de desglobalização, então uma retração do comércio mundial, ela também é característica disso, tá? Em compensação, durante até mesmo a transição durante o mundo unipolar com o mundo multipolar, né, com a globalização, a gente tem principalmente relações multilaterais entre os países. E hoje isso está ocorrendo ao contrário. É claro, gente, que não está acabando a globalização, não significa que agora o mundo ele vai ser diferente do que a gente conhece, mas novos fenômenos eles ocorrem o tempo inteiro. Essa desglobalização ela vai acabar sendo também muito falada, porque a gente tem visto aí questões de leis muito severas de anti-imigração. Imigração é um ponto importante da prova da SpaceX, tá? Que eu vou detalhar mais na questão de população. A gente tem visto aí a falha, né? A falta de sucesso da rodada Doha, que a ideia seria uma regulamentação maior em termos de comércio agrícola e não aconteceu, e era uma das grandes e principais propostas dentro de uma estrutura de comércio mundial, e ela falhou, ela não aconteceu. Mas temos aí diversas coisas. A primeira coisa que eu poderia pensar em características da política externa durante a Guerra Fria, e eu já tinha falado isso pra vocês. A Guerra Fria ela foi um momento na qual a gente vai ter Estados Unidos e União Soviética disputando o poder mundial, e aí vocês têm que pensar em como foi feita e como teceu o poder mundial em termos de comércio nesse momento. É claro, em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, em como foi construído o mundo nesse momento. A gente tem que pensar que diversos acontecimentos levaram à construção tanto de um mundo pós Segunda Guerra Mundial quanto um mundo pós Guerra Fria, e basicamente a gente pode propor dentro dessa temática para a SpaceX a questão da conferência de Bretton Woods. Ela aconteceu um ano antes
do fim da Segunda Guerra Mundial, e ela acabou levando a considerações muito importantes sobre o comércio mundial, que foi a criação do BIRD, do Banco de Reconstrução para a Europa, do Banco Mundial, do FMI, e aí vocês têm que saber as características de cada um, saber diferenciar, por exemplo, o que foi o FMI, o que é o FMI do Banco Mundial, quais são as suas propostas de diferença, o que deu certo, o que não deu certo, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, né, dentro dessa questão aí. Falei aqui, né, transição bipolar para multipolar, que já foi uma questão também, tá? A questão da Organização Mundial do Comércio foi criada na rodada Uruguai em 1994, que foi muito importante, então, pelo fortalecimento do GATT, que acabou gerando outras rodadas, principalmente a rodada Doha, que não deu certo, como eu disse para vocês, tá? Outra questão importante é a ideia de como o mundo ele se estabeleceu pós-Guerra Fria, como a ideia da União Soviética, que estava passando por diversos momentos de conflitos, de problemas internos, né, de questões de conflitos nacionalistas, de desintegração, e a gente pode focar na Iugoslávia, na Tchecoslováquia. Errou! Tchecoslováquia, perdão. Sobre a questão da Letônia, da Lituânia e da Estônia terem se separado, né, da União Soviética e ter proposto entrada na União Europeia em vez da Comunidade dos Estados Independentes. Já falei, por exemplo, que o papel da Comunidade dos Estados Independentes ele foi muito importante no pós-Guerra Fria, dentro da questão russa, dentro da questão de União Europeia, dentro da questão de Europa, né, quando vocês forem estudar para SpaceX, mas vocês podem perceber que os conhecimentos, eles não estão em caixinhas, eles são interdisciplinares. Então, vocês precisam, sim, estudar cada ponto separado, porque eu acho que fica melhor para construir o pensamento dentro aí da mente de vocês, mas vocês sempre criando ponte entre esses conhecimentos, entre essas matérias, tá? E aí, no caso, a gente tem no fim da Guerra Fria, a gente vai ter dissolução da União Soviética e criação da Comunidade dos Estados Independentes, mas mesmo assim, apesar de ter a Rússia como líder, a gente tem que pensar que o poderio econômico e geopolítico ele declina totalmente, mas e aí os países que faziam parte da União Soviética, esses países menores, né, que eram totalmente dependentes da Rússia, eles ficam à mercê de algum outro país, e aí no caso vai ser a Alemanha. Eu também falei sobre estudar a importância da Alemanha dentro da Europa hoje em dia, como a Alemanha hoje, né, na atualidade, no século XXI, ela acaba sendo líder da União Europeia. E como isso aconteceu? Se a gente for pensar que a Alemanha era dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e quando a gente vai ter o fim da Guerra Fria, a gente tem a reunificação da Alemanha, então acaba que a Alemanha capitalista, né, que seria uma Alemanha com uma economia já forte no começo da década de 90, ela se reunifica, então ela acaba ajudando esse leste europeu a se restabelecer no mundo pós-Guerra Fria. Então acaba que isso traz notoriedade para a Alemanha dentro da Europa, o que 20 anos depois, 30 anos depois, faz com que ela seja a líder de um bloco econômico e seja líder tanto economicamente quanto geopolítica, e em detrimento da França. E aí a gente tem visto a França passar por grandes problemas econômicos e até mesmo problemas políticos e sociais, e que a gente viu aqui no final de 2018 para começo de 2019 o movimento dos coletes amarelos, que não seria questão de prova, mas vale a pena vocês saberem o que é, né, o que é esse movimento, qual a importância dele dentro da Europa. Tudo bem? Outro ponto importante aí dentro de comércio mundial é a expansão da OTAN. E aí, gente, se a gente for pensar que a OTAN ela foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, como uma aliança militar, né, entre os Estados Unidos, né, os países da América do Norte, no caso, Estados Unidos e Canadá, e a Europa Ocidental, ela tomou muita força
apesar de ainda ter, durante a Guerra Fria, né, eles tinham uma bipolaridade com o Pacto de Varsóvia, mas em 1991, quando termina a União Soviética, a gente também tem a dissolução do Pacto de Varsóvia, e aí a gente tem a OTAN como líder militar, né, como poderio militar dentro do mundo, no planeta, no cenário geopolítico do planeta, e a OTAN ela vai ser muito importante para os acontecimentos que iniciam ali em 2011 no Oriente Médio com a Primavera Árabe e a entrada na Líbia, né, na qual a gente vai ter a queda do ditador Muammar Gaddafi, e também na Guerra da Síria. Tá? A OTAN não tem um papel muito importante na Guerra da Síria, né, porque a gente também tem que perceber que essa é uma pauta geopolítica hoje em dia que não foi solucionada, e os teóricos eles têm muitas dúvidas do que seria o melhor final para essa guerra. A gente está vivendo ela ainda, a gente está vendo quais são as consequências negativas dela. O Bashar al-Assad ele continua no poder, né, com o apoio da Síria, com o apoio da Rússia, com o apoio da China. Então, a OTAN ela não tem tido um papel muito importante, mas a gente tem que pensar aí na guerra do Iraque, e aí no contexto da guerra ao terror, que também já foi questão da SpaceX, da doutrina Bush, né, como a OTAN ela foi um personagem importante dentro desse contexto, tá? E uma dica pra vocês, eu acabei de ver um filme no cinema muito legal que se chama O Vice, e vem falando sobre o papel do vice-presidente do presidente Bush durante esse momento pós 11 de setembro. Lembrando que o 11 de setembro ele é muito importante para determinar uma quebra geopolítica de poder no mundo. Por exemplo, em 1991, quando a gente termina a Guerra Fria, até 2001, muitos livros, e até mesmo o Demetrio Magnoli, tá? E ele cita isso no livro dele, ele fala sobre esse momento unipolar na qual os Estados Unidos é o grande polo de poder do mundo, né? Então a gente tem aí o grande personagem, o grande hegemon do mundo nesse momento, nessa década aí. E em 2001, quando a gente tem a queda das Torres Gêmeas, né? A queda de um símbolo de poderio econômico dos Estados Unidos, e o mundo vendo essa fragilidade dos Estados Unidos, a gente começa um mundo multipolar, e principalmente a presença de grandes potências que poderiam ser potências hegemônicas, além do centro regional, né? Porque tem muitas potências que são potências regionais, mas a questão de potência mundial mesmo, como a China, como o Japão, tá? A gente tem que pensar que o Japão, ele é uma potência econômica, com certeza, mas é um anão geopolítico. Mas eu tô falando aqui de soberania econômica mesmo, tá? Principalmente quando a gente foca em outros países que são potências regionais, mas são potências regionais subdesenvolvidas, como a Índia e o Brasil, tá? Então a gente pode pensar nisso aí. Contexto de potências econômicas também, a gente tem que pensar em coisas, em fatores que vão além da economia, né? Então aí a gente pode ver a questão da geopolítica, mas também o poderio militar, e quando a gente pensa no poderio militar, a gente começa a pensar em potências como a Rússia, né, que herdou esse poderio militar da União Soviética, assim mesmo com aquelas potências que teriam um poderio militar que seriam baseados na questão nuclear, e são potências nucleares, como Índia, Paquistão, Irã, Israel, Coreia do Norte, tá? E essa questão, ela é muito importante, que eu tenho visto que é uma discussão que tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente porque existe um acordo de não proliferação de armas nucleares, e que muitos países eles não assinaram, assim como tem muitos países que assinaram, mas continuam fazendo testes nucleares, testes com novas bombas, e há uns 3 anos pra cá isso tem sido muito discutido quando a gente fala sobre a questão da Coreia do Norte, que nunca foi uma questão da SpaceX, mas que tem uma grande probabilidade de ser, porque dentro
dentro da questão principal de comércio mundial, a gente tem que ver que as principais potências, elas estão localizadas na América do Norte, na Europa e na Ásia e no Pacífico. E apesar da Coreia do Norte ela ser um país bem pobre, ela tem um apoio de dois gigantes, né? Principalmente tem um apoio de um mega gigante que é a China e da Rússia, tá? Então aí a gente também tem que perceber que dentro do comércio mundial a gente tem que pensar nas questões de potências nucleares e também nas potências regionais não nucleares, mas ligado ao comércio agrícola, tá? Então a gente tem que pensar também que potências regionais podem ser potências agrícolas. Nessa questão que eu estava falando sobre potências econômicas devido à questão do comércio agrícola, é porque a agricultura ela é um dos temas que mais trazem entrave a questão de movimentação e comercialização e liberalização do comércio mundial, tá? Porque muitos países eles não entram em um consenso em relação a isso, né? Se a gente for pensar que a rodada Doha, que foi feita basicamente para acontecer essa liberalização e acontecer, né, essa fluidez maior em termos dos comércios agrícolas, ela não acontece, ela está parada aí desde 2008 e 2009. E quando eu falo sobre comércio agrícola, a gente tem que pensar que, quando eu falo também em potência, a gente tem que pensar em potência de comércio agrícola baseado em commodities. É claro que as commodities, frente aos outros artefatos, instrumentos, né, de comercialização, como, por exemplo, os bens manufaturados, eles são menores? Até que são, mas a gente tem que pensar que o petróleo, o cobre, né, o café são grandes commodities que movimentam o mundo inteiro. E se você pensar, por exemplo, 80% das grandes commodities do mundo tá na África. E aí a gente tem que pensar como que traz essa importância do comércio de commodities e esse olhar para a África e esse olhar para a América Latina, tá? Então, falar sobre as commodities, que já foi questão de prova, falar aí sobre essa questão do petróleo, do cobre, do açúcar, do café, do cacau, né, das frutas tropicais e como, por exemplo, essa visão sobre as commodities ela é muito importante até mesmo para o nosso país. O Brasil é um dos grandes exportadores de commodities do mundo. Se a gente for pensar nisso, a grande base da nossa economia é a questão da exportação de commodities. Vamos passar para uma segunda parte, que é falar sobre América do Sul, tá? Lembra que eu estava falando para vocês no outro vídeo sobre países. Então, normalmente o foco de países vai ser nos Estados Unidos, na China, mas quando a gente pensa em país, a gente tenta, né, ou tende a estudá-los em união, em grupo. Então, por isso que eu falei para vocês estudarem os países da Europa em grupo, principalmente focando na União Europeia, da África como um todo, mas diferenciando aí a África subsaariana da África do norte da África, tá? E a América do Sul, a gente vai pensar sob um viés do Mercosul, tá? Mercosul ele já foi uma questão da SpaceX. A gente tem que pensar como que se formou o Mercosul, quais são os países que fazem parte, quais são os países observadores, a questão da Venezuela, né, que não faz mais parte, ela foi suspensa devido às questões diplomáticas e questões políticas, porque um dos grandes fatores para que um país ele possa fazer parte de um bloco econômico é ele ser um país democrático. Então, tivemos a suspensão, então vale a pena vocês lerem, vocês estarem atualizados. Vale pensar na questão, por exemplo, que hoje, né, no dia de hoje, que eu tô gravando o vídeo, a fronteira da Venezuela com o Brasil, ela foi fechada. Então vale a gente pensar e ler um pouquinho, né, interagir com as notícias, nos inteirar sobre o que está acontecendo, porque pode muito bem ser uma questão de prova sobre isso, né, sobre relacionamento e sobre instabilidade sociopolítica na América do Sul, que tem acontecido aí nos últimos 2 anos, mais ou menos. Então pode sim ser questão de prova para
para vocês, tá? Outra coisa que fala sobre a América do Sul, fala muito a questão de industrialização. A maior parte dos países da América do Sul, elas são oriundos de industrializações tardias, mas a gente tem que pensar também que isso é consequência histórica do nosso processo de colonização, tanto do Brasil quanto dos países da América do Sul, porque ambos foram colonizados pela Império Português e Espanhol. Então isso trouxe uma característica muito importante de colônia de exploração e acabou gerando, né, um remanescente de atraso, né? E acabou dando esse resquício de industrialização tardia e urbanização, por exemplo, desorganizada, o que acaba gerando vários problemas, tanto ambientais como problemas urbanos, como a grande favelização, violência intensa, né? Urbanização caótica, o tráfego desorganizado. Então temos que pensar a América do Sul como um espelho do Brasil em relação a isso. Apesar do Brasil ter tido uma colonização um pouco diferente, a gente tem que pensar que a base foi bem parecido, né? Tanto a agricultura quanto a industrialização. Muitos países da América do Sul, eles são bem mais atrasados que o Brasil, né? A gente tem que pensar que o Brasil ele é uma potência regional na América do Sul e devido a diversos fatores, né? Apesar da nossa industrialização ela ter iniciado somente na década de 30, a gente vai ter um fluxo industrial muito pesado nas décadas seguintes, nas décadas de 40, nas décadas de 50, 60 e por aí vai. E alguns países da América do Sul, eles vão iniciar esse processo de industrialização muito mais tarde do que o Brasil. E alguns países nem iniciaram ainda a base quase que completa da sua economia é a base agrícola, como por exemplo a Venezuela. Isso explica um pouquinho do problema que está acontecendo lá, né? Essa dependência muito grande então, das bases de commodities. Mas é importante, países fixos, característicos, assim, específicos, na verdade, foi sobre a Bolívia e o Paraguai. Caiu em 1999, então tem muito tempo. Então, basicamente, focar em país, não foca não ser no Brasil, mas por quê, né? Que a gente tá fazendo aqui prova no Brasil. Então, falar sobre o Brasil é a parte da América do Sul, tá? Questão de regionalização, e aí pensar em regionalização é importante pra gente, porque a regionalização é um processo de separação em porções territoriais para melhor organizar, melhor planejar e melhor gerir o território nacional. E aí a gente tem que pensar quais foram as principais transformações que aconteceram na regionalização do Brasil, quais estados faziam parte ou não, mas vale a pena vocês focarem na regionalização oficial do na regionalização do Pedro Pinches e na regionalização do Milton Santos, que aí vão dar uma característica evolutiva muito importante do que a gente tem aí de regionalização do Brasil. Mas, falando de regionalização, a gente tem 5 regiões, né? A gente tem Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas a prova da SpaceX, ela só caiu até hoje falando sobre Nordeste e sobre Amazônia, então aí um foco da região Norte. Creio que essas duas matérias elas sejam importantes mesmo, porque a gente tem aí um complexo de acontecimentos que levaram, por exemplo, a essas duas regiões apresentarem os menores IDHs, né, e as maiores preocupações regionais que existem dentro do Brasil. Para o Nordeste, vocês podem pensar aí nas sub-regiões do Nordeste, que a gente tem que pensar que há Nordestes dentro do Nordeste, então a gente tem aí regiões diferentes, as características dessa região, como a Zona da Mata, ela estrutura IDHs mais altos, e assim como uma economia mais estruturada, né, uma economia muito mais ligada às estruturas econômicas de outros estados, de outras regiões. Como a Zona da Mata, ela influencia na economia do Nordeste como um todo, devido à questão do turismo, né, pesado, a gente pode pensar aí nas questões do Agreste, sobre a questão da agricultura, da introdução da
agricultura de subsistência, da agricultura familiar e como essa agricultura ela é importante, como a agricultura é importante para essa área e como ela tem crescido muito nos últimos anos, mesmo sendo uma área com índices pluviométricos mais baixos. E aí a gente tem que olhar para o sertão e aí pensar nas características da caatinga, pensar aí nas características dos índices pluviométricos, pensar aí na característica de extrema pobreza, né, de DHs muito baixos, de rios que secam ao longo do ano e toda a problemática social envolvida nisso. Vale a pena dentro dessa questão, e aí também já foi questão de prova, falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Tá? Então, como esse projeto ele foi impactante, ele é impactante para o Nordeste, vale a pena vocês citarem também a questão do desenvolvimento industrial que está havendo no Nordeste hoje, impulsionado principalmente pela criação da Sudene. Tá? A gente tem percebido que tem havido uma guerra fiscal e uma desconcentração industrial do Sudeste. E para onde estão indo essas indústrias do Sudeste? Para o Nordeste. Então a gente tem que pensar aí como tem acontecido a industrialização no Nordeste e como isso tem mudado positivamente ou negativamente dentro do contexto nordestino, tanto dentro de população quanto de meio ambiente, tá? Falar também do meio norte, e aí o meio norte ele não tem um destaque muito grande nas provas, né? A gente tem que pensar no meio norte um pouco como a questão do bioma, Mata dos Cocais e a sua aproximação com a Amazônia, né? E essa fluidez de umidade que vem de lá e que acaba fazendo com que os índices pluviométricos eles sejam mais altos e acaba uma concentração populacional ali maior do que, por exemplo, no sertão ou no agreste, tá? Falar de Amazônia, gente, tem muita coisa para falar de Amazônia, mas vocês têm que pensar a Amazônia como uma fronteira geopolítica do Brasil. E a gente tem que pensar o seguinte, a primeira coisa que vocês podem pensar de Amazônia é que a Amazônia, ela é uma fronteira geopolítica que não é apenas do Brasil. No conceito de Amazônia Legal, no conceito de Amazônia Internacional e a ideia da Amazônia Legal e o que isso traz em contexto para o Brasil e o que isso traz de positivo para o Brasil, a gente tem que pensar aí em algumas questões relacionadas às propostas de internacionalização, às propostas de intervenção internacional na Amazônia devido às grandes taxas de desmatamento. E aí vocês podem focar principalmente no arco de desmatamento da Amazônia, principalmente ali na Amazônia, mais no sul da Amazônia, né, onde a gente tem aí uma fronteira com o Cerrado, com esse avanço da fronteira agrícola se expandindo em direção à Amazônia, então a gente vai acabar gerando esse arco de desmatamento e os impactos que isso tem para o clima, como por exemplo a diminuição da umidade, a interferência dentro da questão dos rios voadores, tá? Então isso aí é uma questão importante. Pensar em Amazônia Azul, que tem sido um conceito aí que creio eu que vai ser bem mais detalhado nas provas nos próximos anos. Tá? Outra coisa, então, a gente pensar nos projetos que existem para lá, e aí a gente tem que pensar nos principais projetos voltados para a Amazônia Oriental, como o Polo Amazônia, da década de 70, né? A questão aí da Zona Franca de Manaus e até mesmo no projeto Ferro Carajás, que foram importantes instrumentos e também personagens nas questões de integração e ampliação da economia tanto industrial quanto social da Amazônia, ali da questão da região norte, quanto também para essa expansão e de influência dessa região. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Então, até o próximo vídeo.